Prazer, eu sou a Cris Magaldi. Olá, eu sou Cristiano Pereira e juntos neste podcast nós vamos trazer pessoas especiais para conhecer um pouquinho da vida, da parte profissional dos nossos convidados. Esse podcast ele é produzido pela Valente Comunicação e Marketing. E nós acreditamos que cada história é única, assim como a impressão digital. E traremos histórias de várias pessoas, anônimas ou famosas. E para nossa estreia aqui do nosso podcast, nós estamos recebendo aqui, olha só, ela tem 44 anos, é jornalista, apresentadora, comunicadora, locutora, cerimonialista, professora, palestrante, mãe do Benjamin e noiva do Edu. Ufa. Hoje você vai conhecer a impressão digital de Sara Presotto. A impressão digital. Seja bem-vinda, obrigada, tudo bem? Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que honra, né? Ser a primeira. Pois é, para nós é um prazer. Prazerzaço. A escolha de ser a primeira é porque você é uma pessoa muito especial para nós. Obrigada. Principalmente para mim nesse momento, né? A gente tem uma parceria profissional. Sim. E eu te admiro demais como mulher, como mãe do Benjamin, como profissional, uma mulher incrível. E nós temos o prazer de ter você aqui essa noite. Feliz. Até porque a gente se conhece há tantos anos, né? E isso vale para os dois, né? É verdade. Porque com a Cris a gente trabalhou na rádio, na época da rádio. Sim. Não é? E isso... Quando que você entrou na rádio, 2000. na época lá da Igapó? 2000 acho que foi quando eu entrei mesmo, né? A gente ficou aquele tempo juntas lá. Então a gente teve um envolvimento. Trabalhamos 2 anos juntas. Foi. E depois fizemos alguns trabalhos em outras empresas que eu passei. E com o Cris, eu lembro quando eu fui fazer trainee, que o Márcio Rocha me pediu. Eu sempre conto essa história, né? Legal, eu sempre conto essa história. Você sabia dessa, meu Deus? É o seguinte, eu peguei e eu fui entrei no elevador. Eu saía da faculdade, fui fazer trainee, era da meia-noite às 2h. Então, não ganhava nada, mas estava lá aprendendo. Na hora que eu entrei no elevador, no Palácio do Comércio, entrou o locutor da Folha FM. Quem será? Cristiano Pereira. Falei, meu Deus, o Cristiano tá aqui no elevador comigo. Oi, tudo bem? Gente, meu Deus, é o Cristiano. É o Cristiano. Eu tava tremendo. E, né, super assim, emocionada, feliz, pensando que eu ia trabalhar com você. Sim. E com tantos outros nomes, né? Que fizeram história na nossa cidade. E aí você ficou na Igapó, né? Eu fiquei na Igapó. Eu fiquei até 2004, acho que final de 2003, começo de 2004 na Igapó. Acho que foi isso mesmo. Não, interessante que a Sara, quando contou isso daí pra mim, eu fiquei surpresa, né? Eu fiquei surpreso, aliás. Fiquei muito surpreso porque eu não imaginava, né? Que a gente... Pra mim também era meio que novidade ainda, né? Eram os primeiros anos como locutor, né? Ali na Folha também, né? Não tinha tanto tempo assim. E a gente não sabia, né? Como a gente era recebido pelas pessoas, o que representava, né? Representava, como é que as pessoas... A gente não tem viam. Essa noção, né? Tem hora que até hoje eu não acredito. Não é que eu não acredito. E depois a gente foi trabalhar junto na Tarobá. Isso, exatamente. E até hoje, parece assim que eu fico meio perdido em relação a isso daí, assim, sabe? Parece que a gente sabe que as rádios, né, as TVs têm esse potencial, tem muita gente ouvindo, assistindo, né? Mas de repente chega alguém assim e fala, pô, eu te assisti na TV, ou te ouço no rádio. Isso é muito legal, né? Mas você sabe quem que tá me dando esse feedback, tá dando pra mim essa noção? A Cris hoje. A Cris. Por causa desse trabalho que a Valente tem feito comigo, com minhas redes sociais. Não só com minhas redes sociais, eu acho que é um trabalho geral, né, Cris? A gente fala que é redes sociais, mas não é. É um trabalho de reposicionamento. Gestão de carreira mesmo, Gestão de carreira, exatamente. Então, eu acho que eu tô tendo essa noção hoje de quem eu sou para as pessoas, a Sara Presotto profissional, por causa do trabalho que a Valente, que você tem feito comigo. E interessante, até aproveitando o gancho, a escolha até de trazer você para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a sua história, porque todo mundo vê a Sara na TV, mas e como que é a história da Sara? Né? Então as pessoas têm essa curiosidade, porque as pessoas me perguntam, nossa, mas ela é tão simpática na TV, ela é assim o tempo todo. Eu falei, sim, ela é assim o tempo todo. É verdade. Mas é por isso que a gente te convidou para poder trazer um pouquinho da sua história, da sua impressão digital, para que as pessoas possam te conhecer melhor.
Tá. Né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com você. Vocês me conhecem. Nós conhecemos, nos tornamos amigos. Eu creio que temos perguntas aqui. Tem, pode perguntar tudo. E a gente vai poder te conhecer um pouquinho melhor. Opa. Então, para começar, como foi a sua infância? Onde você nasceu? Onde você estudou e se formou? Eu sou londrinense, nasci aqui em Londrina. Estudei em escola pública minha vida inteira. Sou filha de professores do estado. Eu não vou dizer que a gente teve dificuldade, mas assim, não foi nada fácil. Foi tudo muito custoso. Eu lembro assim, a gente tinha dificuldades no sentido assim, eu quero uma bicicleta. Você quer uma bicicleta? O papai e a mamãe não conseguem comprar. Então assim, você não vai ter presente de aniversário, não vai ter presente das crianças, para no Natal a gente conseguir se organizar e comprar uma bicicleta. Porque professor do estado, naquela época, pior ainda, né? E não tinha Casas Bahia que você ia lá e dividia a bicicleta em, sei lá, tantas vezes, né? 97 mil vezes. Não, ou pagava ou comprava ou não comprava. Então eu tive uma infância nesse sentido financeiro, classe média baixa. Eu era uma criança muito tímida. Muito tímida, extremamente tímida. Olha. Muito. E eu era tão insegura, tão assim, tímida, que eu tenho um irmão mais novo, né? 3 anos e meio mais novo. Eu chegava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu posso brincar com o Augusto? Ela falava, ai meu, a Sara é uma tonta. Ela usa essa palavra, ai, a Sara é uma tonta. Vai, pelo amor de Deus! Mas coloca uma roupa pra não me sujar. Eu só usava rosa e branco, Cris. Não podia ter nenhuma outra cor. Tinha rosa que ser você gosta até hoje. Mas eu fiquei um tempão assim. Eu detestei rosa. Tipo assim, eu fui do 8 ao 80. Eu era toda cocotinha, toda assim, muito. Eu queria fazer patinação artística no gelo, era o sonho da minha vida. Sim. Mas não tinha em Londrina na época. E nem patinação artística, que hoje em dia tem, né? A dancing da Juliana Bicalli, um monte de coisa. E daí eu fui fazer balé, que era o meu sonho. Então eu queria, era só música clássica. Não, cantar parabéns, não podia cantar parabéns muito alto, que ai, eu era uma fresca. Eu era fresca pra caramba, você não tem noção. Porque daí, é louco, né, imaginar. Tímida, fresquinha, toda delicadinha. Hoje eu sou... né? O que aconteceu? Não parece. Dá a impressão que ela tá falando de outra pessoa, cara, né? mas eu acho que quem me conheceu na infância mesmo, não imagina mesmo. Né? E assim, hoje em dia, até quando eu tenho várias amigas da minha infância, que eu sou amiga até hoje, de 6, 7 anos de idade. E elas continuam comportadas. Elas continuam do jeito que elas eram. Agora, eu falava assim, você sabia que eu era super insegura? Você é insegura? Eu falei, nossa, eu morria de vergonha. E sempre fui apaixonada, sempre tive aqueles amores utópicos. Gostava de quem não gostava de mim. Sabe aquela coisa? E sofria. Muito. E daí, olha só, uma coisa daí legal, que daí entra na questão de rádio. Eu brincava muito e me soltava muito com as minhas primas. Ou quem era bem mais próxima do que eu. E a gente sempre brincava de fazer desfile, de fazer novela, fazer filme e de fazer rádio. E a gente tinha uma rádio, eu e a Cecília, que era a minha prima mais velha. Eu ia na onda dela. Ela falava, eu ia, que né, a prima mais inteligente, a mais velha, você vai nas bagunças, nas artes dela e nas artes boas também. E daí a gente fez uma rádio que era Black or White, que era a música do Michael Jackson. Ela tinha aquele Sound Blaster, que você colocava uma fita, gravava da rádio, da Folha, a gente gravava, e passava pra outra, a gente gravava lá. Eu não tinha. Então, assim, eu passei a infância assim com muitas vontades de ter e não ter condições. Isso foi. Tanto que eu comecei a trabalhar cedo, porque eu falei assim, quando eu quiser viajar, eu lembro que a gente foi pra praia 2 vezes na minha infância toda. Comprar o que eu quero vai ser com o suor do meu dinheiro, do meu trabalho. Então, assim, eu aprendi que se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que trabalhar pra conquistar. E foi ótimo. Sim. Porque senão talvez eu não me coçaria tanto. Quantos anos você tinha nessa época aí que você brincava de locutora, de rádio? Uns 9. 9. Então você começou mais cedo que eu. Eu comecei a brincar nesse sentido também, eu tinha uns 11. Aliás, abre aspas. Minha mãe tinha uma cômoda no quarto dela. Eu desenhei uma mesa de som igualzinho da rádio. Potenciômetro, botãozinho, véuzinho lá. Eu desenhei, eu brincava. Ouvindo a rádio, o cara falando lá, eu fingia que eu tava falando lá na rádio e coisa e tal. Tinha uns 11 anos, tá? Aí, ó, comecei antes. Né? E foi quando eu fui fazer TV também, com essa idade. Sim, mesmo sendo tímida. Eu vou contar essa história, porque assim, muita gente também não sabe. Eu fazia o balé. E eu era extremamente tímida porque eu era a mais cheinha, balé você tem que ser seca. Eu não era gorda, mas eu não tava nos padrões, moldes de bailarina. Não era alta, era baixinha. Não tinha flexibilidade, ou seja,
Eu era um zero à esquerda. Eu achava, olha como que a gente é. Eu achava que eu era pior em tudo que eu fazia. Eu achava que eu era a amiga mais pobre de todas as amigas da escola. A prima mais sem conteúdo. Juro, eu me achava, gente, um sentimento de inferioridade reinava sobre mim. A mais, assim, muito, muito, muito. Daí, teve uns concursos. O balé fez um dia de atividades e fez uns concursos lá. E daí teve concurso de dança, que eu me inscrevi, e concurso de desfile. Nunca tinha desfilado na minha vida. Mas aí foi antes. Daí eu tinha, acho que dei uns 7 para 8. Acho que eu tinha uns 7 para 8 anos. Que eu fiz balé, acho que desde os 4, 5 anos. E daí, eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que a gente não tinha roupa para comprar para eu poder participar do desfile. Minha mãe pegou uma roupa dela, que era a roupa da juventude dela, antes dela casar, quando ela era solteira. Eu lembro até como se fosse hoje, Cris. Era uma roupa amarela, um tecido tão maravilhoso, que antigamente tinha uns tecidos, né? Não é esse, como que é? Fast fashion, que, né, que estraga tudo e tudo mais. Não, era maravilhoso. Ela, não, minha mãe não costura, minha mãe é professora de matemática. Mas ela arrumou pra mim, costurou, e ela fez uma roupa linda. A blusa, eu acho que era um macacão. E ela fez uma calça, blusa e um coletinho. E eu não sei o que aconteceu. Ali foi tipo um divisor de águas pra mim. Porque eu comecei a acreditar um pouquinho mais em mim. Apesar de ter várias inseguranças no decorrer da vida. Eu cheguei, então, nesse concurso do balé, que foi na escola de balé que eu fazia, que era a DANAC, que era super tradicional em Londrina, com a Ieda, Inês Russo. E eu não sei, eu acho que a minha mãe não estava lá, não sei por quê. Eu estava sozinha, então você tem que fazer. Só que eu estava no ambiente que eu conhecia. E daí todo mundo desfilando, eu falei, agora é minha vez. Eu só pensei assim, falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa diferente, porque todo mundo faz a mesma coisa. Daí beleza. Na timidez de Sara Presotto daquela época, entrei com a minha roupinha, que era usada da minha mãe, da época de solteirice dela. Entrei, fui entrando e todo mundo olhando pra mim. Daí eu gostei daquele negócio, todo mundo olhando pra mim. Eu comecei a me sentir empoderada, que nem existia essa palavra na época. Eu só sei que na hora que eu cheguei bem no centro, assim, todo mundo olhando pra mim, eu tirei o casaco, rodei o casaco, joguei o casaco no meio da plateia e todo mundo... Todo mundo aplaudindo. Ganhei o concurso. Legal. Também, né? Aí você falou, pô, aí mudou acabou a timidez. Coisa? Então, essa timidez, não acabou exatamente. a timidez. Eu continuei tímida, mas não tanto. Tá. Só que daí o que aconteceu? Naquela época, era a Folha de Londrina, era o único jornal que tinha na cidade. E a Folhinha da Sexta, né? Folhinha da Sexta. Daí eles precisavam de pessoas para poder fazer... ser modelo de... tem uma menina aqui que desfila a primeira vez na vida. Eu desfilava em casa, né? Na casa da minha avó, né? No chão, aquele chão vermelho lá, que a gente desfilava, vermelhão, com as minhas primas. E daí eu peguei e comecei a fazer. E daí foram lá também e pediram uma referência. Que eles queriam gravar um comercial, uma campanha para uma empresa, uma sorveteria de Londrina, super tradicional, que existe até hoje. E eu fui fazer o tal do teste nessa agência de publicidade. Nem sei que agência que era, não lembro de nada. Eu só lembro que eu cheguei... A cena era, eu tinha que pegar, como era sorvete, colocar na boca e fazia assim. Travei. Nossa. Travei. Não conseguia. Faz. E minha mãe, não, ela consegue. A gente treinou em casa. Vai, Sara. Tipo, né? Você tá pisando no pé, vai. E parece que é uma coisa tão simples. E não né? é. Mas Todo trava, mundo te olhando, com é. aquela câmera gigantesca na sua cara, gravando e tal. Falaram, essa daí não dá certo, não. Então, não ganha um papel. Daí minha mãe virou e falou assim, mas ela dança. Tipo, quem queria o negócio era minha mãe, né? Ah, dança? Então, a gente tá pensando, faz o seguinte, faz isso. Daí eu fiz. E eu era tipo uma baianinha no final do negócio do sorvete, do comercial de sorvete. Eu passei. E no final das contas, esse comercial foi um comercial que veiculou na época, que não era nem RPC, acho que era Tibagi, não era? Era... TV Coroados. TV Coroados. E daí, foi até o Cobrinha, Nossa. o pai do Neto, que gravou. E quem gravou esse comercial comigo, entre as figurantes, era a Desirê Soares. Foi a Desirê Soares, foi quando eu conheci a Desirê. E eu era a protagonista. Que legal. Porque quem tava só experimentando, só era a coadjuvante. Eu era a protagonista, porque era quem fechava, e quem dançava e quem aparecia mais. Da campanha toda eu estampei tudo, né? E no final das contas eu ganhei dinheiro e um monte de sorvete. Que delícia! Qual que foi mais gostoso? O sorvete, claro.
Então foi aí que eu comecei. Daí eu participei de concurso, garotinha da Capa Roteiro, garotinha mirim do Grêmio, ganhei. Eu fui ganhando. Até que minha mãe falou assim, não, você vai parar de estudar. Eu fui convidada para fazer tablado no Rio de Janeiro. Pra começar a fazer novela, até pra estudar pra novela, minha mãe falou, não, ela é muito nova, vai se perder nesse mundão aí de, meu Deus, é mundo muito artístico, não, minha filha não vai fazer isso, tirou de tudo. Daí, eu me dei, tipo, meio que me rebelei, não rebelei, tipo assim, daí eu fiquei, rapei o cabelo, daí eu fazia piano, né, daí eu fui fazer bateria, daí eu virei uma moleca. Ô, Sara, mas... E nessa época que você era criança, assim, você tinha um sonho? Você falava assim, nossa, eu quero ser isso quando eu crescer... Você pensava já em... Eu queria ser atuar. Uma comunicadora, uma atriz? Quando eu era criança mesmo, eu falava que o sonho da minha vida era viajar o mundo inteiro. Então eu queria ser arqueóloga. Porque meu pai, ele vivia... Eles liam muitos livros, né? Tinha até a biblioteca proibida lá, que não podia pegar naqueles livros. Eu queria daqueles lá. Então eram os deuses astronautas, não sei o que. Eu queria ler tudo aquilo lá. E meu pai assistia muito documentário da época do Jacques Cousteau e outras coisas. Então eu via muito sobre o Egito, sobre a questão de arqueologia. Eu falava, eu vou ser arqueóloga para viajar o mundo inteiro, porque tem um mundão inteiro para conhecer. E eu não quero ficar no mesmo lugar. E eu queria ser arqueóloga, era o que eu falava. Depois que eu comecei a entrar nessa área, eu falei assim, bom, eu levo o jeito, quero fazer artes cênicas. Mas quando eu fui prestar o vestibular, minha mãe não deixou fazer artes cênicas. Não deixou. Porque não tinha em Londrina, na verdade, na UEL. Tinha só em outros lugares. Ela falou, não, artes cênicas você não vai fazer. Você vai fazer letras. E eu estudava no Vicente Rijo, estudei até os 17 anos no Vicente Rijo. E eu passei, lembra que tinha vestibular meio de ano, que você só começava no outro ano. E eu passei em letras na UEL, estudando em colégio público a minha vida inteira. E daí acabei depois tentando o vestibular para jornalismo, não passei, porque eu falava que o jornalismo era o que mais se aproximava das artes cênicas, né? Então, na verdade, eu queria falar. Eu gostei do negócio de público, de câmeras e microfone, gente, holofotes. Eu queria falar, né? E foi aí que eu comecei, acho que, a desenvolver. Eu fiz vários cursos. Eu fiz curso de locução até com o Júnior. Lembra do Júnior? Lembro. Júnior César, querido. Um beijo, Júnior César. Maravilhoso, grande nossa. Grande amigo. Fiz curso com ele. E eu lembro que eu trabalhei uma época daí na Jovem Pan, que era a Cambé. E daí eles tinham feito nessa época grupos, descentralizaram os grupos comerciais. E eu fazia parte junto com o Eli, de um grupo comercial. Lembra do Japa? Que era DJ, percussionista Eli. E daí, eu lembro que o Eli começou a me falar assim, meu, vamos gravar. Comecei a gravar comercial. Mas eu era péssima. Eu falava, gritando. Eu não tinha noção. Ele lá no me ajudou. Estúdio dele? Lá no estúdio dele. E daí, eu até comecei a vender algumas coisas, mas eu vendia e falava assim, não, essa locutora aqui não vai te cobrar nada. Era eu, né? Era eu. Mas os clientes não sabiam. Daí eu gravei um comercial para um motel, que eles adoraram. E fiquei 7 anos sendo a voz oficial do motel. Qual o seu primeiro comercial de motel? Aquela voz sensual. Bem sensual. Tipo, bem isso. Falava assim. É bem isso, né? Que legal. Foi isso. Falei coisas, hein? Não, que legal, mas... Mas tem bastante coisa aqui. Então vai. A ideia é essa mesmo, que você conte tudo aqui pra gente. E, claro, que a Cris sabe, se deixar... a gente, né? Bom, você tá atuando nessa área agora, né? Se formou... A partir de que momento que você começou, então, a trabalhar profissionalmente nessa área? Eu comecei... Começou no rádio, depois TV, né? Não, na verdade não. Ah, não? Na verdade não. Na verdade foi TV mesmo, primeiro. Foi TV. Porque nessa época que eu tava já na rádio, fazendo essa parte de locução publicitária... Não, locução publicitária não, que eu tava fazendo... É que foi meio que embananado. Eu fazia... É sempre assim, né? Sempre. Embola, é que foi tudo junto. Ali. Tinha um grupo Paulo Pimentel. Sim. E eles faziam era um show de ofertas, alguma coisa assim, ao vivo, várias vezes ao dia. E lembro do Sidney, não o Sidney ou da rádio, um outro Sidney que é filósofo e tudo mais, que era diretor artístico. Ele me dirigiu, ele me ensinava muito. Ele falava assim, você tem que olhar pra câmera, pra lente da câmera, como se ela fosse sua amiga. Olha aqui. E ele falava, eu falava, cara, é isso. Olha como se fosse uma amiga. Vem aqui que eu vou te mostrar. Olha só esse forninho, minha amiga. Ele é autolimpante. E daí eu ficava falando. E era assim, era 1 minuto, 10, 12 vezes ao dia. Direto da Pernambucanas eu fazia. Ao vivaço. Com erro e tudo mais. Não podia se fosse errar. O caso, né? E eu era super nova. Sei lá, eu tinha uns 17, 18 anos. E daí eu comecei a fazer isso. Depois eu fiz um programa na CNT.
que a Lilian Koga foi pro jornalismo, eu assumi o programa da Lilian Koga. Então foram várias coisas, assim, tudo simultaneamente. Depois que eu ainda fui fazer, que eu fui pra Transamérica, que daí o Márcio Rocha me viu, que não é a Transamérica, era unidade externa, que era no Catuaí, lembra? Lembro. E daí o Márcio Rocha me catou, eu fiquei 3 meses só e falou assim, não, vamos fazer trainee. Que legal. Então, assim, na verdade eu fiz tanta coisa, eu fiz muita coisa. Que legal. E dentro, lógico, a gente sabe que é bem extenso, rádio, TV, e você fez muita coisa na área de comunicação. Mas dentro da sua área profissional, qual foi o maior desafio? O maior desafio? Eu falo assim, que o maior desafio da vida é ser mãe, né? É mais difícil que qualquer coisa da área profissional. Mas eu acho que da área profissional, eu não sei se eu tive um desafio específico. Eu tive vários grandes desafios, né? Como fazer o jornalismo mesmo factual, trabalhar naquela loucura de redação, com notícias que tem que ser impactantes e você é cobrado o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, também é um desafio você fazer um programa de entretenimento que você é cobrado tanto audiência quanto faturamento. Eu tenho uma outra história para contar que eu acho que é legal, que daí mostra um pouco da Sara que teve coragem, que faz parte dessa transição. Até você me perguntou essa questão da rádio ou TV. Veio TV primeiro. E olha só, eu esqueço disso. Às vezes eu lembro, mas sei lá. Às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço. É que tem tanta coisa. Eu comecei a trabalhar, eu estava na faculdade de letras, que eu entrei com 17 anos. E daí eu comecei a trabalhar numa empresa, no marketing de uma empresa leiloeira. Fiquei poucos meses. E a gente viajava o Brasil inteiro para fazer leilão. E eu fazia os agradecimentos aos patrocinadores. Então, eu ficava o leiloeiro lá vendendo gado. Entre um lote e outro, entrava eu. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Tortuga, Gênesis, não sei o quê, babá, tal. Daí teve um dia... Você lembra até hoje? Lembro. Eu lembro que teve... Deve ter falado muitas vezes falei isso, várias vezes. Eu lembro que era sempre o Canal Rural que fazia, né? Transmissão ao vivo para a TV a cabo, o Brasil inteiro. E eu só fazia isso. Eu catava o textinho, lia, lido assim, escondidinho, nem aparecia. Daí eu lembro que um dia tava a Maria Emília do Canal Rural, isso eu nunca esqueci. E daí tava o Paulo, que é o diretor dessa empresa leiloeira, né? O proprietário dessa empresa leiloeira. E ela falou assim, meu Deus, a repórter passou mal, não sei o quê. E entra no ar, tipo, em meia hora. E era aqueles leilões que você fica 5 horas de transmissão. Nossa. Então a repórter faria um ao vivo com transmissão, tava tudo lá, não era nem Mochilink, era aqueles caminhões, era tipo para uma equipe de ao vivo, era um monte de gente, era iluminador, aqueles fones gigantescos, tal. E eu, meu Deus, eu era super novinha, gente, eu tenho vídeo até hoje, eu com cabelão liso até aqui, magrinha, não sabendo o que falar, não sabia se portar. E daí ela falou assim, agora o que eu faço? Daí ele virou e falou assim, a Sara faz. Daí ela virou pra mim e falou assim, pra uma menina, ela acho que me olhou de cima e embaixo, falou assim, eu acho que eu devia ter uns 18 anos já. Ele virou e falou assim, você sabe fazer? Daí eu olhei e falei, sei. Olha. Não sabia, imagina. Sim. Primeira vez ao vivo pro Brasil inteiro. Olha. Imagina, corri pro como chama? Pro camarim não, pro banheiro mesmo. Mãe! Pelo amor de Deus! Avisa todo mundo que eu vou aparecer nacional pro Brasil inteiro. Ela falou, como assim? Eu falei, a repórter passou mal, graças a Deus, e eu vou fazer. Daí lá fui eu fazer. E foi muito legal. Daí gostaram. Daí toda vez que tinha transmissão pelo Canal Rural ao vivo dessa empresa, eu que fazia. Foi uma super experiência. Daí baixou aquela questão de você tinha que ter a faculdade de jornalismo para poder fazer jornalismo. Daí eu não pude mais. Mas foi uma super experiência. Ou seja, foram várias coisas que aconteceram tudo ali simultaneamente. Rádio, TV, locução publicitária, ao vivo. Daí eu falei, gente, esse negócio de jornalismo, eu vou fazer jornalismo. Ó, é um canal. Né? Eu percebia que eu sabia falar, que eu sabia me portar. Porque assim, o desfile também te dá isso, o balé te dá desenvoltura. Sim, E eu cheguei a fazer teatro lembra do Lázaro Câmara? Sim, amigo nosso. Maravilhoso, Lázaro. Querido. Lázaro querido. Lazinho. Nossa, gente. Eu lembro que ele tinha um grupo de teatro que era o Ratos da Biblioteca. E daí a gente fez um outro grupo de teatro infantil, que foi quando eu tava fazendo, que era criança, devia ter, sei lá,
sei lá, meus 9, 10 anos. E daí eu fiz com o Lázaro também. E apresentei no Zaqueu de Mello, 2, 3 sessões, sei lá. Foi emocionante, foi muito legal. Nessa época o Márcio Américo estava em parceria com ele ou foi ver depois? O Márcio Américo veio depois, né? Em parceria com ele. Legal. Mas eles eram as duas referências, sim, né? Referência. Do humor em Londrina. Exatamente. Porque não tinha esse pessoal que fazia stand-up comedy, né? Então, eles eram referências de humor em Londrina. O Lázaro foi um grande professor também. Aprendi muito na minha infância. Com certeza. E essas experiências, assim, né? Como você citou, do nada, assim, de repente entra ao vivo, em rede nacional. Aconteceu comigo, assim, por telefone. Por telefone, uma vez eu participei do Datena, quando ele era da Record ainda. Eu participei. Sério? É assim, você dá uma gelada, não só na barriga, né? Vai no banheiro. Inteiro, Calma. É terrível. Mas é legal, eu acho assim, o bonde passa. Se você não pegar, alguém vai fazer. Sim. Então, a gente tem que perder. Eu acho que eu nunca perdi a oportunidade. Né? Eu peguei. Eu nunca perdi a oportunidade. Sim. Se eu tinha oportunidade, eu ia pegar. Sabe fazer? Eu não sei, mas eu aprendo, né? Ali naquele momento eu não podia falar que eu não sabia. Eu falei, sei. E fui e fiz. Horrível, mas eu fiz. Mas eu fui melhorando tanto que daí o Paulo falou assim pra mim, se você quiser continuar, você gostou? Eu gostei. Se você quiser continuar, você vai ter que aprender, né? Eu só sabia fazer uma pergunta. Quais são suas expectativas para o evento? Só isso. Eu só fazia a mesma pergunta pra todo mundo. Ridícula, coitada, não sabia. Daí eu fui fazer curso de julgamento de zebuínos na BCZ. Fiquei internada lá, né? Em Uberaba, na BCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos. Eu sou juíza de zebuínos. Eu entendo de tudo. Programa de ganho de peso, aprumo de jarrete, arqueamento de costela, acabamento de carcaça. Rapaz, mas foi bom, porque daí eu consegui fazer perguntas mais profundas sobre o assunto. Porque o jornalista é assim, né? Ele sabe de tudo um pouco. Ele é especialista em conhecimentos gerais. Não sabe nada, na verdade. Sabe um pouquinho de cada. É isso. É bom saber que daí, quando alguém perguntar dessa raça... Você conhece alguém que conhece... como é que é? Zebuíno. Zebuíno, né? Que daí é Nelore, Tabapuã, assim, Gir. Me fala aí, Cris, uma boa locutora, Sara Presoto. Boa apresentadora, Sara Presoto. Boa palestrante, Sara Presoto. Especialista em zebuíno, Sara Presoto. Pronto, fechou. Eu já vou levar a fotinha da Sara. Essa aqui, ó, cartãozinho. Eu só perdi de ganhar dinheiro com isso. Devia ter me tornado, como fala, leiloeira. Sim. Imagina ser uma leiloeira. Dou-lhe uma, tá vendido para o Wendel. Dá uma grana legal. Wendel Feijó por 59 milhões... Só 34 parcelinhas. Ele compra, viu? Ele compra, porque ele tem grana, né? Não, ele tem. Cara, quem tem um estúdio desse só tem muita grana. Eu sei, ele é pecuarista. Já me contou. Isso aqui é só um hobby. Assim, nesse universo todo, né? Eu falei brincando, mas é sério mesmo, né? Quando as pessoas perguntam uma referência, sempre vem a Sara Presoto, né? Quer dizer, você lutou muito para chegar nesse ponto, né? Para nessa ascensão toda, e vai ter muito mais ainda pela frente, eu creio. O que te motiva, assim, hoje, a Sara Presoto levantar todas as manhãs? Eu acho que hoje não é mais nem uma questão profissional, sabe? O que me motiva é Deus, são as minhas crenças, é o que realmente eu acredito, meu filho, né, minha família, é algo maior que eu acho que ultrapassa qualquer questão profissional. Eu acho que a profissão, eu tô hoje em televisão e tô fazendo o que eu tô fazendo porque Deus quis assim, né? Algum propósito eu tenho com isso. Então eu tenho um dom e eu preciso usar para poder propagar o que eu acredito. E nem sempre a gente, para poder propagar o que a gente acredita, se eu acredito em Deus, eu quero falar, eu quero usar minha voz como um instrumento, não é exatamente eu falando Deus, 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 Jesus, Jesus, Jesus e ficar lendo versículo, não é isso. Sim. Mas através das minhas atitudes, através do conteúdo que eu levo, através das pessoas que são entrevistadas, a forma de tratamento, na tratativa geral, entendeu? E assim, que eu falo, eu tive uma vida, né? E hoje eu penso muito diferente. Eu tinha ambições profissionais. Eu não tenho. Eu não tenho mais ambições. Não tenho. Eu queria apresentar, tipo, um jornal nacional. Ir lá, boa noite. Não. Não é isso pra mim que vai ser o sucesso, entendeu? Sim. O sucesso pra mim é estar ao lado de quem eu amo, com a minha família, poder ter contato com os meus pais, aproveitá-los enquanto eles estão vivos, não são mais novos, estar rodeada de pessoas que eu amo, ter pessoas que trabalham junto comigo, que eu acredito, que a gente tem as mesmas ideologias, fazer o bem.
Mas não preciso necessariamente, porque eu ia fazer isso, né? Eu ia pra África, eu fiquei 1 ano fora de televisão, depois de tudo que aconteceu. E eu tive ansiedade, né? Burnout e várias coisas. Mas eu percebi que às vezes não é isso, né? Você fala assim, vai seguir, me segue. Não é bem isso. Às vezes trazer e levar a palavra de Deus é no seu dia a dia. São com as pequenas coisas mesmo, as pequenas atitudes. Fazer o bem. Fazer um trocadilho aí. E o bem? Quantos anos ele tem hoje? Cara, o Ben tem 8 anos e ele tá lindo demais. E ele é uma figura. Ele me motiva demais. Ele me instiga, sabe? Ele é maravilhoso, assim. A gente se diverte muito com ele. Porque ele é hilário. E foi um grande presente de Deus, né? Me ter dado esse presente, eu ter tido essa oportunidade de ser mãe. Que era algo que eu queria muito, mas eu ficava protelando. Falei, não tô pronta. Na verdade, a gente nunca tá pronta. Nunca tá pronta, não é? E eu sou extremamente exigente com tudo. Eu sou exigente no trabalho, eu sou exigente comigo, com os outros. Mas eu acho que comigo mais ainda. Na questão profissional, eu sou extremamente exigente, extremamente perfeccionista. Mas eu acho que na vida pessoal, mais ainda. Então, eu realmente achava, eu não tô pronta pra ser mãe. Tanto que eu virei mãe... Não porque eu tava pronta, porque Deus quis assim. Sim. Né? E hoje, com certeza, é uma mãezona, né? Eu espero que sim. Eu pergunto pra ele todos os dias e oro a Deus para que eu seja uma mãezona. Com certeza. A gente vai errar, né? Perfeita a gente não é. Com certeza. Ô, Sara, a gente até perguntou pra você, no começo, qual foi o seu maior desafio profissional. E, enfim, você até quase entrou aí, né, nessa questão mais pessoal sua, sobre o momento, assim, mais desafiador da sua vida pessoal agora. Sim. O que você acha, assim, fazendo hoje uma reflexão de toda a sua vida, qual foi o momento, assim, mais desafiador? Eu acho que foi essa minha parada forçada na minha carreira, né? Que na verdade eu acabei não parando, né? Porque eu suspendi o ao vivo, estar na TV todos os dias. Mas eu não parei de trabalhar. Eu acho que foi muito difícil. A gente tem vários momentos difíceis, né? Quando eu engravidei, quando o Benjamin fez 3 meses, foi um momento muito difícil. Porque no mesmo dia, quando eu fiz 3 meses de gestação, não 3 meses de idade. No dia que eu descobri o sexo do Benjamin, eu descobri que a minha mãe estava com câncer. Então aquela coisa, você não pode comemorar. Eu tava com a coisa mais feliz, mais alegre da minha vida, que era eu grávida, meu filho. Descobri que é um menino, eu só tinha nome pra menino, eu não tinha nome pra menina. Porque eu sabia que ia ser um menino. E daí... Você também foi assim, Ângela? Ou do Ângelo, não? Vocês foram assim? Sabia que era menino? Não. Bom, não, foi uma história até engraçado, né? Por quê? O médico fazendo lá a ultrassom e a gente olhando pro monitor, né? Então, ele tá bem, ele não sei o quê. Vocês querem saber o sexo? Ele já tinha falado ele umas 10 vezes e a gente não tinha pescado. Sério? É verdade. Depois da gravação ele que a gente foi bebeu, ver. Às vezes ele tá falando genericamente. Mas a gente tava tão ali, né? Mas depois ele falou que ele já tinha falado que era... Ou seu... Ouça, acorda. Ele ligou, mas a gente tava tão, né? Pai... Bom, de segunda viagem, né? E eu, mãe de quarta viagem. Eu já tava acostumada a ser mãe de menino. Falei, mais um menino, ótimo. Cara, você só sabe fazer menino, né? Que legal. Eu sou mãe de 4 meninos. E é bom ser mãe de menino, né? É maravilhoso. Então, eu acho que eu tive essa questão, porque foi um momento muito difícil. Porque minha mãe, ela negou muito o câncer. Então, eu queria que ela tivesse curtindo a gestação comigo, ela não curtia. E daí ela teve que ir para Curitiba fazer a cirurgia, tirar um terço do intestino. Fui junto com ela, foi muito difícil lá. Ela estava muito difícil com tudo isso, sabe? E depois que o Benjamin nasceu, foi um outro momento muito difícil, porque ela estava no processo de quimioterapia. E nessa época... O pai do Benjamin ficava, fora bastante tempo, porque ele estava trabalhando em São Paulo. E eu ficava sozinha. E então, assim, sabe aquela coisa? Eu não sei da mamãe, ele chora a noite inteira. E eu falo assim, a criança também sente muito o que a mãe está sentindo. Então, pra mim, foi muito difícil. Sim. Porque eu me sentia muito desamparada. Ela estava em tratamento. Ela estava em tratamento de química. Teve um tempo que ela estava aqui, depois ela foi para Curitiba, até porque a gente não estava dando conta. E daí meu pai, foi quando eu estreitei meu laço com meu pai. Porque sempre admirei meu pai, mas meu pai sempre foi muito bravo, muito sério. Então, né, aquela coisa. E daí foi quando eu falei, meu pai é meu melhor amigo.
Meu pai me ajudava com tudo. Meu pai dormia em casa. Meu pai ajudava com as cólicas do Benjamin, me acordava. Legal. Meu pai foi maravilhoso. Eu descobri o meu pai, quem é o meu pai, por causa de uma situação difícil. Olha o que eu falo. Eu digo assim que nada é por acaso, né? Sim, até as situações ruins, a gente tira proveito disso tudo. Então, foi um envolvimento maravilhoso. Então, assim, eu acho que a descoberta, a gestação, os primeiros meses do Benjamin. E daí depois, essa questão de trabalho, que eu não estava bem. Eu entreguei meu cargo dia 7 de julho de 2000 e... Julho? Junho? Eu nem sei. De junho, eu acho que foi, sei lá. De 2021. Daí, eu tinha que cumprir contrato, então eu fiquei até 31 de dezembro. Eu já estava tendo crise de ansiedade, eu chegava chorando todos os dias na TV. Eu não estava bem, eu não estava bem. Então, foi muito difícil pra mim, porque daí parece assim, é aquela coisa. Daí eu era personagem, daí eu atuei. Porque daí eu chegava chorando, às vezes a produtora ligava, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui no estacionamento. Ela chegava lá, eu tava em prantos. Ela, Sara do céu, você vai entrar no ar em 5 minutos. E eu até limpar a maquiagem, arrumar tal, entrava no estúdio em 1 minuto, colocava o microfone, ainda tava chorando. Você tá bem? Eu falei, eu vou ficar. Ligou a câmera. Bom dia, Lana. Mas era um personagem. Desligou a câmera, acabou? Acabou, volta tudo, né? Então eu descobri que eu era uma boa atriz. Pronto, você não quer ser atriz? Aí você foi. Tá vendo? Mas aquilo sobrecarrega, né? E foi o que aconteceu, me sobrecarregou. Porque daí eu tive um burnout. O meu burnout foi tipo uma estafa mesmo. Eu colapsei. Eu tava tendo muita crise de ansiedade. E de ter tremedeira, de insônia, de não dormir, tremedeira. Aquela coisa, você tá morrendo, sabe assim? E às vezes com o Benjamin ali em casa. Primeira vez foi assim, eu falei, gente, parece que tá tudo tão... Parece que o escuro, à noite, o escuro me sufocava. Acendi a luz, eu falei, não posso acordar o Benjamin. Eu tava sozinha, abri a janela e aquela falta de ar. E daí começou a piorar. Desses 6 meses foi pior ainda. E assim, isso desde 2020 eu já tava ruim. Eu tava de manhã na TV, à tarde na rádio e à noite dando aula na faculdade. Primeira coisa, eu saí das aulas da faculdade, larguei. Não, mas você foi em 2000... É porque a pandemia começou no final de 2020. Não. A pandemia começou em 2019. Começou em 2019. Então foi isso mesmo, porque eu fiquei até julho de 2020 dando aula. Eu lembro das minhas alunas, eu dando aula online pra elas. E daí parece que é tudo junto, né? Fala que desgraça pouco é bobagem. Vem tudo junto. Daí meu cachorro passou mal, começar a ter convulsão. Eu lembro dando aula online, meu cachorro convulsionando. Meu Deus. Eu falava, meu Deus. Eu falava, meninas, ela chorando. Não, gente, e dar aula é uma coisa maravilhosa, lecionando. Não tem nem como perguntar pra você qual foi o dia mais feliz ou o mais triste da sua vida? Ou você consegue detectar? Você consegue identificar assim, esse foi o dia mais feliz, esse foi o mais triste? Não, eu tenho dias felizes e dias tristes. Eu acho que a vida é feita de uma coleção de momentos, né? E ninguém é 100% feliz e ninguém é 100% triste. Daí eu só sei que eu tava brincando com o Benjamin, eu já tava naquele processo já que eu já havia entregue o cargo, já tinha saído da faculdade, dado aula da faculdade, tinha parado de dar aula, dava aula de telejornalismo 1 e 2, produção multimídia. Tinha largado a rádio já também, não tava mais na rádio, tava só na TV, terminando o contrato ali, os últimos 6 meses. Eu tava brincando com o Benjamin, eu sempre brinco com as crianças, do condomínio adoro brincar com adoro criança, né? Você lembra né? Lembro. A sua pequena que hoje tá com quantos anos, Ana Júlia? A Ana Júlia tá com 21 hoje. Brincava com a filha dele. Tá vendo, né? Tinha uns 3, né? Tipo. Era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Daí eu só sei que eu tava brincando com ele, eu caí de cara no chão. Pá! Tipo, como assim? Eu não vi. Meu, trincou, quebrou dente, daí fiquei toda assim, sabe? Daí eu vi, eu falei, gente, eu não tô bem. Mas eu custei a procurar ajuda. Daí, quando eu saí da TV, eu falei, agora eu vou ficar bem. Nós fomos viajar com as filhas do Edu e com o Benjamin. Eu falei, não, agora eu vou ficar bem, né? Tipo assim, eu tava mal porque eu tava trabalhando demais. Eu tirei tudo que tava me fazendo mal. Eu falei, agora eu vou ficar bem. Primeiro mês, ótimo. No segundo mês, daí eu fiquei mal. Daí eu fiquei muito mal. Porque daí, além da crise de ansiedade, eu comecei a ter síndrome do pânico, eu comecei a ter... Ele me pegou em vários momentos, assim, ele provou que ele me ama mesmo, porque ele estava no meu pior momento comigo. E eu comecei a ter uma dor que não tem médico, que tem diagnóstico, nada que passava, porque a gente somatiza, né? Sim. Então é o psicológico, emocional com o físico, eu acho que
toda aquela pressão que eu tive por causa de várias coisas que aconteceram, também não foi uma coisa que me fez ter a crise de ansiedade. Foram várias coisas. Eu tive uma gota d'água, sim. Uma coisa pontual que eu falo, que foi a questão do assédio sexual. Mas que eu já vinha sofrendo, eu não tinha percebido. E eu acho que o corpo demora um tempo, né? Porque foram anos passando tanta pressão que não é de uma hora para outra que vai sarar. Então eu comecei a tomar pregabalina para dor desde março de 2022. Depois aumentou dose. E só depois que eu fui no psiquiatra, quer dizer, eu tinha ido vários psiquiatras, mas eu não queria tomar remédio. Eu falei, não, eu preciso tomar remédio. A psiquiatra já me deu uma remédio assim, pá, uma dose cavalar. Pra eu conseguir, daí as dores começaram a melhorar. Né? E daí que eu comecei a melhorar, não tive mais crise de ansiedade. E já começou a diminuir o pânico, eu tava com medo de dirigir, lembra? Fobia social. Ai, a gente tem episódios. Fobia. Olha só, gente, eu trabalho com pessoas, eu adoro pessoas, eu amo. A gente foi, algumas vezes, né? Mas uma vez, eu lembro daquele restaurante rural que a gente foi, até me peço perdão se alguém me viu lá e falou assim, nossa, que antipática essa apresentadora. Porque a gente entrou no restaurante e tinha muita gente. E as pessoas me olham, porque as pessoas me reconhecem. Sim. Mas naquele momento, parecia que estava todo mundo olhando pra mim. E eu me senti tão mal. Eu comecei a chorar no meio da mesa. Eu falei, vamos embora, por favor, vamos embora. A gente pegou comida, eu tinha vergonha. Eu ia atrás dele pra pegar comida, porque eu não queria que as pessoas olhassem pra mim. A gente pegou comida. Eu comi, assim, muito pouco, né, amor? E a gente daí foi embora. Mas eu comecei a ter com fobia social. Não queria ver pessoas. Evitava até de... lugar que tivesse muita gente, né? Mercado. Foi uma situação muito horrível. Ansiedade, depressão... pânico, burnout e fobia social. Muita coisa nessa área. Eu compreendo muito bem, porque eu passei por tudo isso e ela também foi a heroína, né? Que me pegou num momento tão complicado. Eu passei por tudo isso daí também. E isso daí, para o nosso público entender que as pessoas como nós, né? Que trabalhamos com comunicação, nós somos seres humanos. Sim. Entendeu? A gente faz tudo que as pessoas fazem, sentimos tudo que as outras pessoas sentem. Então é difícil realmente isso daí. Como você citou, né? Você chega, tá no ar, 10 segundos para começar, você põe o sorriso no rosto e esquece o mundo lá fora. Mas depois volta à realidade, né? Ou seja, a Sara Presoto é isso aí que vocês estão fazendo. E a gente, lógico, está trazendo você aqui também para conhecer um pouco mais de você e saber que a Sara é um ser humano, pessoa que sente, que chora, que sorri, né? E que tem todos esses probleminhas também, como todo mundo tem, né? Mas é muito legal saber, conhecer essa tua história. Você citou também, Sara, dessa questão, eu não quero entrar no mérito, tá, do assédio sexual, mas a partir do momento que você externou, como você colocou aqui agora em público, isso te ajudou? Não sei. Ou se você segurar só pra você isso daí, ou pras pessoas, seria pior? Eu acho que sim, eu não sei. Em alguns motivos, em alguns momentos não, porque as pessoas cobram, né? Por que você não denunciou? Por que você não denuncia? E a gente é cobrado também. Não tinha capacidade emocional de denunciar. E depois que eu tinha capacidade, que eu tinha todas as provas que eu podia denunciar, eu fiz uma escolha, eu não quis. Falei, vai pagar com Deus. Deus vai fazer justiça, né? Foi a minha escolha. O que você aconselha hoje, uma pessoa que passar por isso? Eu acho que se você tiver estrutura emocional para poder entrar e fazer uma denúncia, denuncie. Mas eu não julgo quem não denuncia. Sim. Porque é muito difícil. É muito difícil. Eu passei por uma situação, né? Até o Cris sabe, enfim, quem tá próximo de mim também, mas eu era criança. Então, mas eu acredito que, claro, são situações diferentes. Você hoje é uma mulher adulta, eu passei isso na minha infância. Então eu acredito que, mesmo sendo uma criança ou um adulto, você tem medo. Lógico que tem. Enfim, a gente vive numa sociedade muito machista. Sim. Envolve muitas coisas, né? Até falando essa questão, trazendo um pouco para a minha situação, eu vejo que hoje, se fosse na minha situação, com certeza eu teria denunciado. Né? Você hoje, uma mulher, né? Enfim, conhecida, bem-sucedida,
O que você falaria para aquela Sara lá na sua infância? Larga a mão de ser tonta. Igual a minha mãe falou comigo. Larga a mão de ser tonta. Para de sofrer por besteira. Não é verdade? Ai, quanto coração partido. Quanto rasgar foto de namoradinho. Pelo amor de Deus. Vá, minha filha. A gente faz coisas, às vezes, na nossa infância, juventude. Assim, você fala assim, nossa, às vezes a gente faz um negócio, assim, muito maior do que é, né? Eu falava... Como eu sou intensa, porque eu sou intensa, Sim. que eu não fazia uma tempestade no copo d'água. Eu falava assim, gente, eu sou tão intensa que não é uma tempestade no copo d'água. É o fim do mundo numa xícara de café. Eu faço mais num lugar menor ainda. Porque, muita novela mexicana. Não precisa, porque você se machuca demais. Sim. Não é? Então eu acho que eu falaria pra aquela Sara acreditar mais em si, confiar mais nela. Talvez se eu tivesse acreditado mais em mim, eu tivesse chegado... mais longe, talvez ter trabalhado no nacional, mas é que hoje pra mim isso não me importa. Isso não é significado de sucesso. Sucesso pra mim significa outra coisa. Mas talvez sim, se eu tivesse essa é que isso vem com a maturidade, né? Eu não me importo que essas pessoas vão falar bem ou mal. Fala, eu me preocupava. Ai, pai, mãe, estão falando mal de mim. Deixa falar, você tá incomodando. Não, imagina. A gente não vai agradar todo mundo. Se Jesus não agradou, quem é a gente pra agradar? Então eu tinha muito isso, muito insegura. Essa questão de insegurança também, sabe? Eu falaria pra essa Sara insegura, larga a mão de ser insegura. Vai, mete a cara, vai, você consegue. Você vai conseguir, você vai ver. Vão te perguntar se você consegue, você vai falar que consegue. Que você sabia, você nem sabia fazer. Ia falar isso pra Sara. Mas eu precisei passar, acho que por todo o processo, né? Sim. Eu falo, a gente é o que a gente é hoje graças ao nosso passado. Exato. Aos nossos acertos e aos nossos erros. Eu acertei, mas eu errei muito também. Eu fiz muita coisa errada. Eu fiz coisa que eu não me orgulho, né? Mas eu só tenho essa visão hoje e até mesmo um olhar empático para com as pessoas, talvez porque também talvez eu também tenha errado, porque talvez eu não tenha feito certo, porque eu tenha pego caminhos que talvez não eram que eu devia pegar. Então eu tenho uma visão um pouco mais com compaixão, até de mim mesma, porque eu era exigente demais comigo. Hoje mesmo, na TV, aconteceu um erro de um GC. Eu só virei e falei assim, GC pedi, né, na hora que não tava em mim, pra tirar o GC. Antes, nossa, eu tinha tido uma úlcera gástrica de tão nervosa que eu fiquei por causa de um GC errado. Cara, é só um GC errado. Tá tudo bem. E sabe o que é legal? Que a internet nos possibilitou isso, porque a gente veio de um padrão de rádio e televisão que não podia errar. Exatamente. Entendeu? Sim, então, eu já era perfeccionista, eu já me cobrava, as pessoas cobravam de mim. Então, meu Deus, agora pode errar e tá tudo bem, né? Não quer dizer que você vai sair errando na sua vida. Calma, não faça um paralelo. Tente não errar, mas se você errar, tente não acertar da próxima vez, não errar da próxima vez. E você falou, o sucesso pra você hoje é diferente. O que é, então, o sucesso hoje pra Sara Presoto? Hoje o sucesso é estar firme no que eu acredito, que é Deus e Jesus como meu salvador. Porque eu levanto essa bandeira, eu sou cristã. E eu falava que eu era cristã antes, mas eu não era cristã, porque eu não sabia que era ser cristã. Hoje eu sei o que é ser cristã. Muito engraçado, né? A gente às vezes levanta a bandeira e a gente não sabe o que é. Hoje eu sou cristã de verdade. E isso me preencheu de uma forma, algumas lacunas, alguns vazios que eu tinha em mim, que talvez remédios e outras terapias não preenchessem, sabe? Isso me faz me sentir mais amada, mais, talvez, cabível, né? Eu tenho um propósito. Então, a partir do momento que você sabe que você tem um propósito, você sabe que você é útil para alguma coisa. Porque eu falava assim, quando eu morrer, você pode ajudar todos os meus órgãos, porque pelo menos eu vou ser útil uma vez na vida. E eu ainda quero continuar. Gente, mas não sorri! Ele sorri de mim! Não, mas é verdade, ué. Mas daí as coisas foram acontecendo. Eu fui mãe. Não, eu já fiz alguma coisa aí, melhor, que prestasse. E agora, eu consigo ver que eu não sou talvez tão inútil assim, entende? E não isso pra Deus, pro meu filho, pros meus pais, pra quem me rodeia, pro homem com quem eu vou casar, entende? Então assim, pra mim isso é sucesso. Sim. Não é verdade? Exatamente. Eu tô feliz, tô fazendo as pessoas com quem eu amo feliz, eu tô passando a mensagem que eu acredito, talvez sem exatamente falar, mas através dos meus gestos, através das minhas atitudes, através de conteúdos dentro da TV, ou até mesmo ali no meu entorno, sem ser com a câmera ligada, né? Então, assim,
daí eu acho que te dá um gás. Porque vida sem propósito é uma vida vazia. Vida sem Deus, eu pensei em me matar. Eu cheguei num momento muito difícil da minha vida, que foi um outro momento que eu também não falei aqui, que eu acredito que a gente também vai agregando no relacionamento abusivo, que eu já era mãe, olha só, como uma mãe pode pensar isso, mas eu tava tão mal, que eu tive um relacionamento tão tóxico, que quando o Benjamin ficava comigo de segunda a sexta, quando ele ia pra casa do pai, ficava de sábado e domingo com o pai, e eu tava de frente a frente com o meu abusador, e tantas coisas aconteciam, eu falava assim, gente, eu não quero mais essa dor, eu quero tirar essa dor de mim. E eu pensei seriamente, falei assim, eu não tenho mais sentido na minha vida, o único sentido da minha vida é meu filho. Olha, até tendo filho, mas eu falava assim, bom, o João é um bom pai, ele vai cuidar do Benjamin, então tá bom. Tá tudo bem, ninguém precisa de mim. Entende? Chegar a pensar nisso, então é algo também com uma dor muito grande, uma ferida muito grande. Só que eu tive que lidar com tudo isso, eu acho que eu meio que abafei, sabe? E fui empurrando. Daí, anos depois, surgiram as outras coisas. Porque o lance do assédio sexual, que eu falei, é uma gotinha num copo que já tava transbordando. Só faltava essa gotinha pra transbordar. Veio de tudo que eu passei. É que eu acredito que você é uma mulher muito forte, então você vai enfrentando, né, a vida, os problemas, só que chegou um momento que o emocional não aguenta mais, porque a gente não é de ferro, né? E eu aprendi que tá tudo bem a gente ser fraca, a gente ser vulnerável. E eu aprendi que há beleza até nisso, porque foi nesse momento de fraqueza em que eu fui fraca, é que eu fui forte em Deus, porque só aí eu pude falar, tá bom, Deus, eu não aguento mais. Foi aí mesmo que foi meu processo de conversão, que foi em 2019, quando eu tava no fundo do poço, depois do meu relacionamento, esse relacionamento abusivo que eu passei. Que não foi o único relacionamento abusivo. Eu tive um outro relacionamento abusivo antes. E olha, eu falo, gente, como de novo você submeteu a isso? Olha só, a baixa autoestima, o receber migalhas e se submeter a um relacionamento desse. Entende? Então hoje meu posicionamento é diferente. Porque eu me olho com mais afeto, mais amor. Se a gente não consegue se amar, ninguém vai nos amar e a gente não vai conseguir amar ninguém. Porque também o amor não pode ser uma via única, né? Só você dá. Você tem que receber também. Então precisa... E quando você se ama, você não aceita qualquer coisa. Porque você sabe que você tem seu valor. Você tem seu valor, né? Então, por isso que eu falo que como Deus é importante nesse processo. Mesmo sendo mãe, eu cheguei em algo terrível. E eu já falo, meu Deus, Sara, como? Como que eu cheguei nisso? Como eu cheguei a cogitar passar na minha cabeça? Olha só, o maior presente que a gente tem na nossa vida é a vida. O presente é um presente, né? Você acordar todos os dias, abrir os olhos e falar, mais um dia, bora lá, vem em mim segunda, vem em mim semana. E tá tudo bem o que tiver. Porque são desafios que a gente tem que enfrentar. Exatamente. Mas eu não tinha essa gana, eu perdi por um tempo essa gana de viver. Eu perdi. Mas Deus te restaurou. Deus me restaurou. Amém. Deus me restaurou. Muito bom, muito bom. Foi Deus. E que bom ver você assim hoje, Sim, né? porque eu voltei a ser a Sara de antigamente. Não a tímida e insegura. A Sara, a verdadeira aí, que tava também, né, talvez aí... Teve seus momentos, mas estava perdida no meio de tantas Saras. Que legal. Agora, falando de futuro, tem um sonho aí que você quer realizar? Você acredita que eu continuo com o mesmo sonho da minha infância? Que eu queria ser... Não que eu quero ser arqueóloga, calma. Mas eu quero viajar. Tem um mundão de meu Deus pra gente conhecer. Eu falo pro Du, aposenta logo pra gente pegar todo o seu dinheiro da aposentadoria e só viajar. E chama os amigos de preferência. Bora! E se de repente não der só o dinheiro da aposentadoria pra gente viajar, porque vai gastar em dólares, em euros e em libras e sei lá, a gente vai fazendo as locuções, vai gravando, vai mandando, a gente faz qualquer coisa, a gente limpa a chão. Mas a gente pode morar tipo 6 meses em cada país. O que você acha, amor? Cara, eu quero viver, quero ser feliz. Benjamin, vem junto. Imagina! Vem junto? Na mala com bem. Bom, bem vem junto. Na mala com bem. Eu Cris muita referência pra isso, porque a gente é meio doido, né? Vocês também, né? Temos uma experiência aí, né? Mas isso positivas aí é legal. e negativas, e é isso aí. Eu também. Eu morei nos Estados Unidos, lembra? Então, aquela época, exato, fui, você depois eu morou. fui de novo. Delícia. E viajar é a melhor coisa da vida. Cara, mochilão nas costas e ó, bate perna. Delícia. Foi gostoso estar na Itália, estar gravando de lá, mandando as coisas pra cá, e as pessoas sem saber que eu tava lá, né? que eu tava gravando de lá. E a gente te ouvindo no Mufato. Você viu? Insira seu cartão. Mas gente, é o Cris. Toda vez a gente fala, ó o Cris, e aí, Cris, beleza dentro da maquininha aqui no Mufato? Como diz o Edu, a voz mais conhecida do Paraná. Mufato patrocina aqui, hein? Impressão digital. Ai, que legal. Eu digo água.
Aí, ó. Pronto. Mas viajar é tudo de bom, né? É a melhor coisa da vida. Mas não só viajar. Conhecer um local, conhecer a cultura, conhecer as pessoas. Começar a criar essas raízes e falar, beleza, bora, vamos pro próximo agora. Delícia. Sim, é muito gostoso. Eu também, bom, eu sou suspeita também, né? pra dizer, né? Mudei só 43 vezes na vida. 43? É. 43? 43. Tá, então vamos lá. Quais foram as cidades que você morou? Como foi? Como assim? Foram várias. A mudança de casa, de uma casa para outra, às vezes na mesma cidade. Isso tudo foi computado. A Cris foi 40 e poucos, eu fui 30 e poucas vezes de mudança. Gente, eu tô muito pra trás de vocês. De casa na mesma cidade, de cidade, de país. De país. 43. 43. Mas nossa, eu sou muito orgulhosa de vocês. Já se mudou mais que a Cris? Tá lançada aí a pergunta. Vamos uma enquete. Quantas vezes você já se mudou? Bom, mas vamos lá. A gente separou algumas perguntas aqui bem objetivas. Ótimo. Pra te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom. Tá? Então você vai escolher entre uma ou outra. É que a gente não te conhece muito bem, tá? 2 opções só? São 2 opções, você vai escolher uma. Tá? Então, rádio ou TV? Agora deu na canela. Posso falar? Eu acho que a rádio é mágica. Porque a rádio te permite criar, né? Imaginar. Então você vai falando. Gente, eu lembro quando eu ouvia o Stuane, eu falava assim, nossa, ele deve ser um homem maravilhoso. Né, lindo. Stuane, te amo. Mas você imagina a pessoa, né? Stuane é muito legal, né? Que ele não veja isso aqui. Não coloca esse corte do podcast, tá? Não, entendeu? Quando tinha as rádios novelas, na verdade, você imaginava, você criava. Então, na verdade, era muito mais rico. A televisão é incrível, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, diz muito mais. Eu amo fazer televisão, mas eu acho que o rádio é mágico. E eu acho que o podcast trouxe a essência do rádio. Por isso que é tão legal o podcast. Por isso que o Wendel tá rico, entendeu? Ganhando tanto dinheiro assim. Porque, cara... Podcast é demais. Quer um só? Tô aqui. Né? Aliás, deixa eu mandar um abraço também pro Stuane, que nós começamos no rádio Stuane, querido. Stuane, você é lindo, de coração. É verdade. De coração. Verdade. Entendeu, eu comecei no rádio, logo, uns meses depois, o Stuane entrou na mesma rádio, nós começamos como operador na Rádio Alvorada. Eu comecei e logo na sequência ele entrou. E depois a gente teve a oportunidade de começar a fazer locução numa rádio lá em Guaíra, na fronteira lá com Mato Grosso, Paraguai. Sério? Eu 16 aproveitava comprar e ele com 17 anos. Ele é um ano mais velho que eu. Nós fomos pra lá. Eu fui com 16 e ele com 17. A gente morou numa casa da rádio. Não creio. Verdade. Comia num restaurante, na permuta do restaurante com a rádio. 16 anos. Quando eu vim embora, meu pai teve que ir lá para assinar a rescisão toda ali. Que legal! Então, o Stuane é história na minha vida também, né? Sara Presoto, frio ou calor? Olha, eu nunca gostei do frio. Sempre gostei mais do calor. Mas depois que eu fiquei velha, tipo agora com 44 anos, eu tô falando que o frio é mais controlável que o calor. Não é, amor? Não, tipo, calor, eu acho que mulher não começa a menopausa, não sei não. Eu adoro uma praia, mas eu vou te dizer que um friozinho você controla. Tô nesse time aí. Tô aqui na calefação, né? Olhando a neve lá, só com a blusinha de alcinha, tá bom? Não é verdade? Então não sei. E no frio tem o cobertor de orelha, né? Né? Lindo! Com aquela voz ali de dublador, né? De filmes, de documentários. Net Geo. Vamos lá. E sol ou chuva? Não, mas daí eu gosto do sol. Eu gosto dos dois, mas daí eu vou ficar com sol. Precisamos de dias ensolarados, mas é óbvio... Precisamos de vitamina D. Vitamina D, mas a chuva eu não sou daquelas, eu odeio chuva. Não, eu gosto de chuva. Ixi, tudo que você colocou até agora eu gostei dos dois, tá? Se pudesse escolher os dois. Não, mas essa agora você vai gostar só de um, eu tenho certeza. Você já falou. Praia ou cidade? Praia, com certeza. Se você colocar agora praia ou montanha, aí eu vou ficar na dúvida. Praia ou meio do mato, eu vou ficar na dúvida. Quando você foi pro Chile, você foi para as montanhas lá? Então, eu fui 2 vezes pro Chile. A primeira vez eu fui para gravar pela Plaenge, que é uma construtora aqui de Londrina. A gente ficou em Santiago e depois a gente foi para Temuco gravar. E daí da segunda vez, nossa, sabe o Vermelho, né, o cinegrafista lá da Tarubá? Mas fiz ele trabalhar, hein? Coitado. Porque só tinha um dia. Eu falei, vai Vermelho, vamos gravar tudo. Todos os pontos turísticos de Santiago, vamos. Coitado, ficou com fome. Deixei ele o dia inteiro sem comida. Dei amendoinzinho pra
ele. Eita. Ele jogou chorar. Gente boa demais. Maravilhoso. Falando em querido. fome, doce ou salgado? Cara, antes eu era do salgado. Agora eu sou do doce, né, amor? Mas os dois. Mas, ó, você falou do que era mesmo? Ah, tá, da já montanha, tinha falado. Né, lá do Chile, né? Então, daí depois eu fui pro deserto do Atacama. Ah, tá. Que foi maravilhoso. Eu gosto de natureza, eu gosto de viagem, aventura, entendeu? Quando você foi pro Chile, você passou frio, porque eu vi umas fotos que você mostrou. Sim, sim. Tava bem frio, né? Sim, na época, porque né? lá é frio, foi né? Foi proposital ou não? Não. Aquela lá foi pra Plaense. Não, essa não, as duas. Não, uma foi pela Plaense e as duas eu passei frio. Ah, tá. É como eu passei frio e calor. É porque clima de deserto, ele é muito quente de dia e muito frio à noite. Então, e a gente ficava numas domas, assim. Bem radical, né? Adoro. Passou os dois, né? Frio e calor. Eu passei os dois. E eu adoro. Comer em casa ou no restaurante? Meu, eu gosto dos dois também. Mas eu gosto de cozinhar. Às vezes eu falo pro Du, vamos comer aqui em casa. Mas não, vamos sair, vamos... Eu falei, não, eu gosto. Só meu vinhozinho lá, ouvindo meu musiquinho, meu louvorzinho. E fazendo, cortando, nananã, e conversando. Adoro. Os dois são maravilhosos. É bom, né? Mas hoje a gente vai no restaurante, né? Vamos. Então tá. Sim. Então tá bom. Não, mas se você quiser ir também preparar alguma coisa pra gente, muita fome, gente, pelo amor de Deus. O Edu ajuda. Ajuda a conversar. A conversar. Sara, e o que você prefere, salto ou tênis? Tênis? Salto pra trabalhar porque é bonito, muito mais bonito. Mas o tênis é muito mais confortável. Sara é tênis. Sara, de verdade, é tênis. Esse aqui é um personagem, meu amor. Vai. Clássico ou autêntico? Autêntico, óbvio. Óbvio. Em todos os sentidos, em tudo. Agora a gente vai para um ping-pong. Mas pra mim isso já era um ping-pong. Vai. Uma música. Meu, o Du tira sarro de mim, porque ele fala assim, qual que é a música da semana? Porque eu, assim, eu tô uns tempos pra cá, né, amor? Tipo, uns anos pra cá, eu tô numa... É assim, você é o que você consome, né? E assim, a gente também tem que se policiar em tudo. Então, se você consome músicas, que conteúdo que elas estão passando? Você assiste o quê? A gente só assiste ministração, louvor ou documentário porque eu tô aprendendo alguma coisa. Música eu só escuto louvor. Uma vez ou outra eu coloco a Pandora Jones, mas normalmente é louvor. E a música da semana acho que voltou, né? A ser a bondade de Deus, porque agora o Isaías lançou a versão acústica. Na playlist da Sara Presoto, a música da semana. Anuncie, por favor. Faça essa locução aí, vai. Ele é eu fiz a vinheta. Saad, o que é? Sei lá. Eu fiz a vinheta, agora você faz... Pesquisa aí. Não, mas tem uma outra música maravilhosa. Você sabe... nada a ver, mas é que eu falei esses dias, é muito legal. Eu gosto tipo de blues, jazz, eu gosto de música de qualidade. Sabe a Lud, que cantava no Camel? Ela saiu, teve vários problemas e tudo mais. E ela tá lançando um solo meio acústico que ela grava, tipo, grava do ao vivo, né? Que são músicas mais antigas, não só. E é uma versão, tipo... Sabe aquela música Leão de Judá que a gente cantava quando era criança? Sim. Mas ela lançou essa versão, tipo, meio jazzística, sabe? Maravilhosa. Legal. Então, você é pra escolher Leão de Judá, com a Lud. Que bom. A Saad? Saad. Nossa, é saudável, né? Saad mesmo. Eu usei a Saad também é bom. Bom, você já esteve em vários lugares, né? Já conheceu, mas tem um lugar assim que você fala, poxa, esse é o meu lugar preferido. Jerusalém, Israel. Jerusalém. Eu amei. Nossa, amei. Legal. Eu tinha aquela máxima, tipo, já conheci e não volto mais aqui, né? Eu quero conhecer outros locais. Mas daí com Roma não aconteceu assim. Eu amei Roma. Né, o berço do cristianismo a gente tem ali. Sim. E eu voltei, fui 2 vezes para Itália, vocês moraram, né, lá. Mas agora Israel foi um negócio que, se desse, eu iria todos os anos. Eu fiquei extremamente encantada, porque tem muita coisa para você conhecer, né? Sim. Eu quero voltar para Jerusalém. Nós estamos planejando, né, amor? Nós vamos voltar, né? Em nome de Jesus, amém. Amém. Vai sim. Fala amém, Wendel. Obrigada. Fala amém. Obrigada. Gente, por favor. Ô, Sara, e uma cor? Nossa, o que é? Agora entregou já, mais ou menos já entendi. Vai. Não, porque a paleta da Sara, ela é bem colorida, assim, né? Mas... Pode ser 2. Não, de criança era rosinha, né? Cara, nossa, irritantemente. Eu gosto de amarelo. Amarelo, alaranjado. Pá! Legal. Se for neon, melhor ainda. Que vem com pilha junto.
Um perfume? Meu, a gente tava falando disso esses dias. Eu tô numa onda de óleos essenciais. Óleos essenciais. Não sei o quê. E toma óleo essencial, e passa óleo essencial. E óleo essencial. E desses tempos eu não tava nem usando direito muito perfume. Eu já usei muito tempo um perfume da Lancôme lá, depois usei outro. Tem alguns perfumes lá, mas eu não... Eu falo assim, gente, o cheiro é muito de estado de humor. Tem gente que usa um perfume, acho super legal. Aquele cheiro da Cris. Nossa, usa aquele perfume. Eu já não. Depende do meu humor. E eu falei que agora eu não vou mais investir em perfume. Ou eu vou comprar óleo essencial e vou usar óleo essencial como perfume, o cheiro. Ou então, que eu tenho feito isso, tem um perfume, que daí é um perfume, mas ele, para mim, ele me dá... parece que me abre, assim, sabe? Que é uma delícia. E ele é super cítrico, é o Verbena da L'Occitane. Adoro. Amo cheiros, amo perfume. Sim. Mas eu acho que eu tô nessa onda dos óleos essenciais ou Verbena da L'Occitane. Aliás, amor, pode me dar de presente. Pronto. Hashtag fica a dica. Dar de presente, entendeu, né? Tá? Só a dica aqui. Verbena L'Occitane. Isso, vê o preço. Já tá vendo o preço. A gente pode passar lá daqui a pouco. Vamos lá. Sara, agora é... Tem que ser rápido, vai. Agora é bem direto. Assim, tá bom. O que essas pessoas significam pra você? Paz. Base. Filho. Alegria. Casamento. Propósito de Deus. Deus. Tudo. Moleque, mandei bem? Você viu? Que chique, hein? Meu propósito de Deus. Eu quero ser um locutor bom igual a ela. Bom, é claro que a gente só tem a agradecer a presença da Sara aqui, né? Nesse nosso primeiro podcast, né? E assim, eu gostaria que você deixasse... Oi, a mensagem final. Uia! Aí, você falou que o podcast parece com rádio, né? E a gente tá aqui brincando. Faz a vinheta, Cris. Qual? Da mensagem? Com Sara Presoto, a mensagem final. Quando eu era criança, a minha mãe costumava apresentar pra gente muitos livros e muitos livros de poesia. A gente lia muita poesia. E daí eu conheci Cecília Meirelles com ela. E eu me encantei. Eu gosto muito de ler, tanto que eu fui fazer letras por causa disso. E daí, a gente tinha até um livro da Cecília Meirelles, mas depois, na adolescência, juventude, eu lembro que eu estava num bar em Florianópolis e eu vi sabe aqueles cartõezinhos assim que eles vendem pintado? O povo do artesanato, né? Também queria fazer isso, vender tudo e morar na praia e vender artesanato. Minha arte na praia. E daí, eu vi Cecília Meirelles e eu li a frase. Eu li aquela frase e eu comprei dele. Eu era uma quebrada naquela época, muito quebrado, estudante, né? Mas eu comprei porque eu falei, não, que coisa, que frase. E aquela frase me marcou, porque eu falo assim, não é porque eu acredito em Deus, eu sou cristã, que é só alguma passagem bíblica que vá falar de Deus. Porque, na verdade, Deus usa as pessoas, né? Uhum. E tem essa frase da Cecília Meirelles que eu acho que é muito a nossa vida. Eu acho que é de todo mundo. Minha, sua, de quem está assistindo a gente. Que ela diz o seguinte... Aprendi com a natureza, me deixar cortar e voltar sempre inteira. Porque o que a gente faz com uma plantinha? A gente vai lá e poda ela e corta ela. Porque às vezes ela tá torta, então você vai endireitar, corta aqui. Ou porque ela não tá dando fruto, então você vai e corta bem rente ali, corta tudo dela, só deixa o toquinho para ela ter mais força, para a seiva vir, para ela, a hora que ela puder florescer, vir flores e vir frutos, dar frutos. E na vida, muitas vezes Deus age assim. Deus permite ou Deus faz isso. Deus nos corta ou nos permite que nós nos cortemos ou que a vida nos traga situações inusitadas, difíceis, que muitas vezes a gente não entende, que são os desertos, mas que esses desertos, que são podas, nos servem para sermos pessoas melhores, para nós evoluirmos, para que a gente possa crescer mais forte, de uma maneira coerente, correta, produzir flores e produzir frutos. Eu não quero uma vida insignificante, uma vida que eu não dê frutos. Eu quero ser útil, aquilo que eu falava na minha infância, pelo menos uma vez na vida. Não quero ser só uma vez na vida, eu quero ser mais vezes na vida. Então eu quero que a minha vida, por mais que às vezes tenha sido dolorosa em alguns momentos, mas que ela dê frutos.
né? Espero que o Benjamin seja um fruto, que meu casamento seja um fruto, que o trabalho que eu faço, que as gravações, as participações nos podcasts que eu faço deem frutos. Entende? Então eu acho que se a gente pegar essa frase da Cecília Meirelles e levar para a nossa vida, não importa a sua crença, não importa o que você acredita, ela cabe com tudo, a vida passa a fazer sentido. Sim. É verdade. Né? E a gente sabe que é uma fase que vai superar. Porque é para nos fortalecer. É o deserto, né? Aprendi com a natureza, me deixar cortar e a voltar sempre inteira. Lindo, né? Que bom. E se a natureza, que é a criação, revela o Criador, então a gente está falando de Deus. Sim. Não é? Porque eu falo assim, gente, você já olhou para o céu hoje, viu as nuvens? Meu, na boa, não foi um Big Bang, não foi um estourinho que fez essa perfeição da natureza. Né? A nossa natureza, a floresta, o corpo humano, os animais, é Deus. Então, eu falo que tá tudo interligado e tudo tá numa base só. Deus. Verdade. Ótimo. Obrigado, Sara. Obrigada, Sara. Imagina. Foi um prazer. Gente, essa foi a impressão digital de Sara Presotto. E conta pra gente aqui nos comentários quem que vocês gostariam de conhecer a impressão digital. Siga as nossas redes sociais, @Impressão Digital Podcast. Curte esse vídeo, né? E também ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos convidados. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.